Existem testes específicos para o uso do psicopedagogo? Existem alguns testes, sim, que o psicopedagogo pode utilizar. E existem também, que eu sempre digo para as minhas cursistas terem muito cuidado, os testes que são restritos. Então, tem os testes que só psicólogos podem utilizar, só fonoaudiólogos. E esses psicólogo, fonoaudiólogo, eles são terapeutas que também trabalham com desenvolvimento infantil e que também avaliam, inclusive, questões pedagógicas, que é foco ali do psicopedagogo, funções cognitivas, enfim, tá? Então, a gente precisa ter esse cuidado na hora de escolher os testes, a bateria de testes, separar o material que vai utilizar. Mas hoje eu organizei aqui para vocês alguns, tá? Como dica. Separei para vocês aqui, olha, o PROLEC, vou deixar aqui para vocês darem uma olhada. O que é o PROLEC? O PROLEC, eles são provas de avaliação dos processos de leitura. E o PROLEC, ele é muito utilizado por psicopedagogos, fonoaudiólogos também, inclusive ele é de autoria, um dos autores é a Simone Capellini, uma fonoaudióloga sensacional. Ela é fonoaudióloga, atua bastante no ramo educacional também. E a Simone, ela fez uma adaptação do PROLEC e a gente, junto com os demais da equipe dela, autores, e a gente consegue rastrear, fazer um rastreio dessa parte de leitura e de compreensão leitora, e assim como a partir do resultado estruturar uma intervenção para aquela criança, tá? O PROLEC, ele vai avaliar leitura e interpretação, compreensão leitora, ele não avalia escrita. E é o que eu sempre digo para os meus cursistas, quem já fez outros cursos comigo sabe, a leitura, quando a gente avalia esse processo de leitura, a gente não avalia somente se a criança sabe ler ou não sabe ler, a gente avalia o que ela sabe ler, o que ela alcança, que ponto que eu tenho que dar continuidade no momento da estimulação, no momento da intervenção. E o PROLEC, ele vai ser maravilhoso nesse sentido, de nortear o nosso trabalho, de fazer nos guiar mesmo, peraí, o que alcança, o que não alcança e tudo mais. Ele é de fácil aplicação também, não é difícil, tá? Vou deixar essa dica do PROLEC para vocês. Tem também esse material aqui, olha, que ele é muito legal, que se chama Avaliação Neuropsicológica Cognitiva. Gente, ele é composto por 4 volumes, tá? Então, nós temos o volume 1, que avalia atenção e funções executivas, o volume 2, que avalia linguagem oral, o volume 3, leitura, escrita e aritmética, e o volume 4, que avalia a memória de trabalho. Então, nós temos também esse material aqui, que não é restrito, o psicopedagogo ele pode fazer uso, tá bom? Ele vem com as pranchas para aplicação e também vem com todo o embasamento teórico e correção, tá bom? Os scores e tudo mais. Então, ele é um material bem legal. Eu sei, gente, dá um friozinho na barriga para o psicopedagogo que não sabe aplicar as testagens, e é como eu sempre digo, não adianta utilizar um resultado isolado de um teste, tá? Uma avaliação psicopedagógica, ela é composta por muito mais do que uma simples testagem, na verdade. Ela precisa do olhar clínico, precisa de captação também de informações. A gente faz isso na anamnese, a gente faz a coleta de informações, a gente precisa disso também, precisa de contato com escola, com outros terapeutas, enfim. Então, não basta os testes, mas estou deixando algumas dicas aqui para vocês. Tem também esse daqui, olha, que é uma coleção, Avaliação de Linguagem e Funções Executivas em Crianças. Esse aqui, Tarefas para Avaliação Neuropsicológica. Ele não é, ele até faz avaliação, mas também traz algum de rastreio, mas também traz algumas tarefas bacanas aqui, tá? Dica também para vocês. O que eu mais utilizo aqui no consultório, que eu adoro, é o PROLEC, tá? E utilizo esse manual também. E também, gente, tem o TDE. O TDE, eu tô sem ele aqui em mãos no momento. O TDE 2, o que é o TDE? Ele é um teste de desempenho escolar. Então, o TDE, ele avalia crianças e ali adolescentes do Fundamental 1 até o 9º ano. Então, é importante também você, psicopedagogo, dominar o TDE, saber aplicar, enfim.
E o TDL avalia ali a parte de leitura, escrita, matemática, tá bom? Então, super importante também. Também não é restrito, o psicopedagogo pode utilizar, beleza? E também tem, gente, alguns outros materiais que eu tenho algum lugar, acho que tá aqui no meu armário, gente, mas não deu para pegar agora. Enfim, tá? Que eu também utilizo aqui no consultório, porque eu tô de férias, como sabe, então eu separei, organizei alguns aqui só para vocês, mas vou deixar dicas de outros. Tem também as pranchas da Nádia Bolsa, um material muito legal de avaliação e intervenção, tá bom? Da Nádia Bolsa. Então, ele é bem bacana, a Nádia estruturou, eu utilizo aqui no consultório, mas eu aqui no consultório utilizo mais o de intervenção, de avaliação eu não utilizo tanto não. Também tem eu falo que é livrinho de cabeceira, da Maria Lúcia Vaz, que ele é super legal, também está aqui no consultório, em algum lugar nos meus arquivos. Por quê, gente? Muitos testes, assim, por conta da prática, alguns eu já tenho já um arquivo em PDF que eu digitalizo, aí na hora de aplicação já faço a impressão para criança, outros a gente acaba memorizando, sabendo como aplicar, na verdade. Então, assim, com a nossa prática, nem todos a gente precisa dos manuais, a gente já vai direto para a parte das pranchas de aplicação. Você utiliza geralmente o apoio ali para poder fazer a correção e tudo mais. O Prolec não, o Prolec, inclusive, ele tem um caderno, tá? De provas que a gente utiliza com a criança. E esses daqui, por exemplo, eu não apresento o manual para o paciente. Tem a parte das pranchas, onde eu faço a cópia no momento ali para a criança poder utilizar. Então, nem todos eu vou ter em mãos aqui, mas eu tenho bastante recurso nesse sentido de testagens, mas alguns eu seleciono, até por conta da minha linha teórica também que eu sigo, enfim, da minha prática clínica. E também, gente, a gente precisa estruturar um protocolo de avaliação de acordo com cada caso. Não vou aplicar Prolec para uma criança que já sabe ler, já sabe escrever, que a gente avalia que não tem déficit, ou às vezes já está lá no Fundamental 2, enfim. Né? Tá? Se vem com uma queixa de matemática, eu já vou estruturar mais aquela avaliação para aquela criança no sentido dessa parte de matemática. Enfim, temos vários recursos. O psicopedagogo tem muito recurso para avaliação, não é verdade? Saber utilizar, saber aplicar, saber ter o olhar clínico, saber descortinar os olhares e enxergar muito além do que aquele resultado, simplesmente, que a criança apresenta para a gente, aí é mais complicado. Mas que é super possível e que é o diferencial que vai fazer com que o psicopedagogo realmente seja referência na área de avaliação, tá bom? Super beijo para vocês!